noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite para você que está nos assistindo no nosso canal no YouTube. E muito boa noite para você que está nos assistindo no Instagram. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando essa noite no coração de cada um. Que a palavra possa alcançar os corações das pessoas e que elas sintam vontade de voltar à casa do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está aqui, dando uma ótima noite para elas. Que o Senhor possa estar usando cada pessoa que for subir nesse púlpito essa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Gostaria de pedir para vocês para abrir em Romanos 12:3. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Amém? Amém. Esse texto nos mostra que temos que ser gratos pelos nossos amigos e nossos inimigos. Fazem a nós, se algum dia alguém pedir ajuda, ajude. Façam coisas pequenas ao seu próximo, que podem até passar despercebidas, mas nunca aos olhos do Pai. Esse versículo nos ensina a amar uns aos outros de forma genuína e fraternal, colocando o bem-estar dos outros acima do nosso próprio. É um lembrete que devemos tratar os outros com respeito, honra e cuidado. Queria estar convidando o irmão Marcelo para estar cantando o hino do cantor cristão 456. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos louvar com bastante entusiasmo, porque esse hino é ritmado e bonito, hein? E conclama a igreja a adorar ao Senhor. O estandarte dessa igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que acordou. Somos todos seus soldados, essa igreja de Jesus. Resolvemos avançar, trabalhando por Jesus, estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa
Eu estou convidando o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus que vocês estão aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Convido os irmãos a ficarem de pé. A gente está louvando e entoando hinos de cânticos ao nosso Deus maravilhoso, amém? E hoje nós vamos declarar que Ele é soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é absoluto. Na verdade, nada pode acontecer sem que Ele permita. Amém? Então vamos louvar a Deus. E aclamar e chamar ao Senhor, porque outro igual não há. Ele é o único capaz de resolver aquilo que você precisa, e você pode ter certeza que é aquilo realmente que você precisa. Ele vai conseguir te ajudar. Creia nisso e busque e clame ao Senhor. Jesus.
por isso, porque Ele está aqui. E graças a Deus vocês estão aqui. Pode olhar para o seu irmão, dizer que é muito bom ter você aqui conosco e convidar ele. Vem, irmãos, vem, porque essa é a hora que nós vamos adorar. É o louvor. Então vem, essa é a hora da adoração. Saber que um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Maravilha! Isso nos renova, nos deixa com muita esperança no coração. É maravilhoso saber isso. E a gente, como cristão, a gente tem que falar isso para todo mundo. Tem que fazer a nossa parte. Mas mesmo assim, diante de todas essas maravilhas, às vezes a gente passa por alguns sustos. Alguns sustos que a vida pode oferecer, pode acabar nos dando ali. E como que vai ser a sua atitude como cristão? O que você
cristão. Porque conselhos a gente escuta, mas conselhos baseados na Bíblia são muito diferentes dos conselhos que a gente escuta por aí no mundo. E sabendo disso, sabendo que Deus é poderoso para nos salvar, poderoso para ir quebrar cadeias e tudo, a gente serve a Deus, mas a gente, conforme eu falei, não está imune a nada. Meu filho Ravi, hoje ele está fazendo 6 semanas. Então, assim, é um motivo de alegria, graças a Deus. E a gente toda vez vinha, né? Prestava culto a Deus, eu, minha esposa e ele ainda na barriga. Mas a gente não está imune a nada. Na última semana de gestação, aliás, 2 semanas antes, minha esposa teve um pequeno escape, um pequeno sangramento. Procuramos saber com o médico o que né, poderia acontecer, se ela estava sentindo alguma dor, não estava, tudo em teoria normal, mas isso não é normal de acontecer numa gravidez, e já estava na reta final. Estava com 37 semanas, que já não é considerado um bebê prematuro com 37 semanas. E aí a gente decidiu deixar, não, agora você vai ficar de repouso total. Irmãos, ela glorificou, não só pela tribulação que estava passando, mas o repouso total é muito bom, irmãos. Já pensou? Não precisar lavar uma vasilha, não precisar cozinhar todo dia, fazer aquelas tarefas. Não, porque a tarefa principal Deus já tinha colocado no nosso coração há quase 9 meses atrás, que era dela ser mãe. Dona de casa ainda não. E é entendido com esse afastamento, normal, beleza. E aí, lavando num domingo de manhã, no dia 3, veio os sinais do Ravi. Ele começou a dar sinais de que, eu estou querendo nascer. Começa aquelas contrações mais ritmadas. Pega eu e o meu Vectra, vamos lá, furioso, vamos lá para o hospital. E graças a Deus chegamos lá e a gente tinha optado por, a gente achava que ele estava pélvico, né? Não estava com a cabeça virada para baixo, estava virado para cima, e optamos pela cesárea. E aí, quando foi acontecer esse momento da cesárea, que o doutor abriu ali e tudo, geralmente a gente vê, né, roupa azulada, né, de centro cirúrgico, vê um pouco de sangue, é uma cor vermelha. Quando meu filho nasceu e estava tirando meu filho de dentro da minha esposa, o jaleco dele estava marrom. Meu filho termo, né, mecônio, ele evacuou dentro da barriga da minha esposa. E, de acordo com o tempo que se passa, o mecônio novo, ele é mais, vamos dizer assim, preto pro verde, assim, né? Quem a mãe já viu? Não, estava marronzinho, claro. E aí o médico experiente falou, olha, esse mecônio aqui, depois, mais tarde, ele falou, é um mecônio típico de oxidação que passou 72 horas, mais ou menos, dentro do líquido ali, esse mecônio. E a gente, como? Meu Deus, eu não sentiu nada dentro dessas 72 horas. O que aconteceu? E aí ele nasceu e naquela preocupação, ele logo chorou. E a
a pediatra que estava ali do lado, ela falou bem assim: observa a boca do seu filho e vai secando, vai tirando tudo que tiver na boca dele. E aí ele nasceu, chorou e tudo, e a gente ficou preocupado ali. Irmãos, graças a Deus, nosso Deus é um Deus de milagre. Não é só um Deus de salvação, é um Deus que vai fazer pela sua vida aquilo que você realmente precisa. Eu não estou vindo aqui pregar prosperidade, falar de prosperidade, porque isso é consequência. Mas se Deus quiser fazer, Ele faz. E na vida do meu filho, Ele operou um milagre, porque o líquido amniótico junto com o mecônio, ele poderia ter ingerido. Isso dá falta de oxigenação, ele poderia broncoaspirar, poderia ter complicações, ele poderia ter reações neurológicas diferentes. E graças a Deus, Deus guardou o meu filho lá no ventre, desde lá no ventre. Esse testemunho, geralmente eu venho aqui e falo de salvação, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus vai e pode fazer aquilo que você, e vai fazer aquilo que você precisa. Mas hoje eu fiz uma situação diferente, porque testemunho de milagre, de que Deus pode fazer, a gente às vezes precisa ouvir, para edificar a nossa fé e a fé de quem escuta. Aí agora o pai bobo, que já está com o filho no colo, já chega, antes eu passava direto, agora eu pego, sento, tomo um cafezinho e falo o que aconteceu com o meu filho. Não basta só ser o pai bobo, tem que ser um verdadeiro cristão, para mostrar que a gente, como cristão, vive de prosperidade, talvez, mas a gente vive de milagres. A gente vive de milagres. E quando perguntarem para vocês, poxa, como que vocês ainda conseguem viver dessa forma? Como vocês conseguem sorrir? A resposta é essa aqui. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. E é só nesse lugar,
Senhor me deixará, porque isso nos basta, essa graça nos basta. Obrigado, ó Pai, obrigado por esse período de louvor, obrigado, Senhor, porque podemos estar expressando louvor a Ti livremente. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, conduzindo sempre da melhor forma a nossa vida, nos orientando. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Mocidade cristã, rei avante, nossas forças unir pra lutar. O inimigo potente se mostra, mas com Cristo sois forte marchar. Mocidade cristã, rei avante, contra o mal, contra o erro lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai. Mocidade cristã, veio o abismo, onde muitos estão a cair, por faltar-lhes a luz do evangelho, não procuram a Cristo seguir. Mocidade cristã, rei avante, contra o mal, contra o erro lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai. E a jovens ativos obreiros, pela causa do bem pelejai, e aos povos levar o evangelho, para a glória de Deus trabalhar. Mocidade cristã, rei avante, contra o mal, contra o erro lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai. Amém. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa noite. A paz seja com você que está aí no nosso Instagram. Deus continue te abençoando poderosamente. E a paz seja com você que está aí no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Como é bom poder estar com você. Esta noite o Senhor já tem falado tremendamente aos nossos corações acerca da fé, acerca do milagre, acerca do cuidado de Deus. E você veio aqui nessa noite, com certeza, com o intuito de ouvir do Senhor a boa, perfeita e agradável palavra dele. Então eu te peço que preste muita atenção em tudo que você vai ver e ouvir neste momento. E espero que você já esteja prestando atenção em tudo que você cantou e que você ouviu das ministrações. Deus quer falar com você. Sabia que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente. E Deus te trouxe aqui nessa noite não foi para passear. Vou botar uma roupa legal aqui, vou tomar um banho, vou na igreja. Se talvez você veio aqui assistir o culto, eu peço para você nunca mais fazer isso de novo. Toda vez que você vier aqui, venha para prestar um culto ao Senhor. Teve um dia desse que trouxe uma mensagem aqui falando sobre isso, né? Uma coisa é assistir o culto. Como é que a gente assiste o culto? A gente vai, cruza os braços, fica olhando para tudo que acontece, fica olhando para quem está cantando, olhando para quem está tocando, olhando para quem entra, para quem sai. A gente só presta atenção. Quando a gente presta um culto ao Senhor, é totalmente diferente. A gente vem com o coração contrito, totalmente derramado, prestando atenção em tudo que Deus está falando, pegando para si tudo que já é para mim, né? E colocando em prática ali, já guardando no coração, fazendo como Maria fez, dando glórias a Deus, glorificando ao Senhor, concordando com o que está sendo dito, prestando atenção e concordando com o que está cantando ou não. Isso é prestar um culto. Então, o que é que você fez até agora? Você veio e está assistindo o culto ou você está prestando um culto? Sabia que tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que fazem isso, vai na igreja e assiste o culto.
mas eu nunca mais quero que você venha aqui para assistir. Para assistir você podia ficar em casa, assistindo pelo celular. Toda vez que você vem aqui, venha para prestar um culto a Deus. Você pode fazer isso? Você vai fazer isso? Bem, essa noite eu quero fazer um desafio para você. Você aceita se você quiser e se você tiver condições. Se não tiver, tudo bem, não aceite. Tudo bem. Mas se tiver condição, aceita. Olha o tema da mensagem dessa noite. Olha o tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem dessa noite diz: arriscando a vida para salvar o mundo. Por que eu disse que é uma proposta e você pode aceitar ou não? Nesta noite, aqueles que nos visitam vai ter a oportunidade de levantar a mão dizendo: eu quero, pastor, arriscar minha vida para salvar esse mundo. Eu quero me tornar um cristão. Foi isso que a maioria aqui já fez. Você sabia, Loriette, que lá atrás, quando você levantou a mão dizendo: eu quero ser cristã, eu quero ser seguidora de Jesus, você estava arriscando a sua vida? Talvez, Laura, e você e todos que estão aqui nem tem noção disso, porque aqui a gente não tem esses perigos. Ó, eu estou com o microfone, tem caixas de som, a porta está aberta, apesar de que tem um armário ali, Paminondas ali grandão tomando conta da entrada, mas está aberta a porta. Qualquer um que quiser entrar ali, a Paminondas não vai impedir de entrar. Algumas vezes a gente arranca isso aqui tudo, vai lá para a praça e fica lá na praça com o microfone. Nunca fiquei com medo de ser preso. Nunca fiquei com medo de ser perseguido, nem ser decapitado, nem ser enforcado. Nunca. De ser fuzilado na parede. Nunca. Por quê? Porque aqui a gente não corre esses perigos. Mas sabia que ao levantar a mão e dizendo: eu quero ser um cristão, você está arriscando a vida? E eu quero refletir com você nesta noite. Portanto, eu queria que você abrisse... Aliás, acompanhe aqui comigo, que a gente acompanha tudo na mesma tradução. Mateus capítulo 24, onde nós temos o registro do famoso sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14. Está na tela. Acompanhe comigo aí, por gentileza, então. Ó, do 1 ao 14. Saiu Jesus do templo. Presta bem atenção, está na leitura. Saiu Jesus do templo, e enquanto ele estava caminhando, seus discípulos aproximou-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então respondeu assim: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela primeira parte deste culto que já adoramos o Senhor e que o Senhor já falou profundamente aos nossos corações. Agora eu te peço que o Senhor nos sacuda mais um pouco e nos faça entender a vontade do Senhor para nossas vidas. Assim nós te oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de Mateus é o 40º livro da Bíblia. Você contando lá de Gênesis, Mateus vai ser o livro 40. E aqui no Evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, que assim como Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, narram um dos textos mais temidos da história da humanidade, o fim dos tempos. Quando a ideia é falar do fim do mundo, vira até filme. Não sei se vocês assistiram o filme 2012, Duda assistiu? 2012, é um bom filme. Sempre tem algum filme de catástrofe, sempre vai ter algum filme tentando relatar como é que vai ser o fim do mundo. Um monte de gente pensa. Minha mãe, que não sabia nada da Bíblia, tadinha, falava o que ela ouvia falar. E eu, desde criança, eu sempre ouvi dizer, não sei se aqui no Espírito Santo o povo falava, mas na Bahia falava ali, assim, na primeira vez o mundo acabou em água, a segunda vez acabar em fogo. Não é só lá na Bahia a gente não ouve muito isso? Não sei se vocês ouviram aqui, mas lá na Bahia a gente cresceu ouvindo isso. Primeira vez, o mundo se acabou em água, na segunda vez vai acabar em fogo. Aqui no Mateus 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, está a narrativa do fim dos tempos ou dos sinais do fim dos tempos. E esse texto nos traz algumas informações muito claras do que precisa acontecer para o Senhor voltar. E quanto mais lemos esse texto, mais ele faz sentido para nós, sobretudo porque muitos desses sinais contidos aqui já aconteceram. Sabia? Dessa leitura que a gente fez aqui, muitas dessas coisas já aconteceram. E o que isso nos dá? O que é que isso nos diz? Isso nos diz, então, que nós temos que ter a certeza que as demais ainda acontecerão. O que será que aconteceria se eu parasse aqui no supermercado ali, famoso antigo EPA, que agora é BH, e parasse e perguntasse a 10 pessoas, o que é que vocês acham? Você que está em casa aí, me responde aí, pensa aí. Se eu parasse 10 pessoas, se eu tivesse lembrado disso antes, eu teria feito. Na hora que eu estava preparando a mensagem, que me veio isso na mente, falei, puxa, se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria ido lá, teria pegado o celular, teria o microfone e ia gravar, perguntando a 10 pessoas. E a pergunta que eu faria era a seguinte: você acredita que o mundo vai acabar um dia? Eu pergunto para vocês aqui, o que é que vocês acham? Aí vocês podem falar aí. O que é que vocês acham que as pessoas me responderiam? A maioria ia dizer que sim ou que não? A maioria ia dizer que sim. Concordo com vocês também. Aí a segunda pergunta que eu faria para essas pessoas é: e se o mundo fosse acabar, se porventura assim Deus avisasse, a gente tivesse certeza, o mundo vai acabar amanhã de manhã, 8 horas da manhã. O que era que você ia fazer da agora, que eu estou fazendo essa pergunta, até 8 da manhã? O que era que você acha que as pessoas iriam responder? Cada um ia responder uma coisa, não é? Bem, aquela galera que gosta da tia Hortina, certamente ia dizer: pastor, eu ia encher a cara até as 8 horas para quando o mundo acabar eu nem ver. Com certeza a galera da tia Hortina diria isso. Quem é aprisionado em algum tipo de jogo ia dizer assim: eu ia jogar até a hora do mundo acabar. Note que eu já vi pessoas falando isso. Queria fazer aquilo que dava mais prazer para ela. Aquilo que dá mais prazer para a pessoa é o que ela ia querer fazer até a hora do mundo acabar. E nós, os cristãos, o que iríamos fazer até a hora do mundo acabar? Pensa aí você. O que era que você ia fazer até amanhã, 8 horas da manhã, Lili? A irmã disse ali, eu li os lábios dela, dizendo: eu ia ler a Bíblia e ficar de joelhos orando até a hora do mundo acabar.
E você, o que é que faria? Antenou, nem adiantar fazer orçamento de fazer vidro para ninguém mais. Nem portão. Irmão Vômer não precisava nem terminar a casa em cima. O que era que você ia fazer se você tivesse certeza que o mundo fosse acabar amanhã, 8 horas da manhã? Meus queridos, os cristãos sabem que isso é verdade. E por isso estão arriscando a vida para salvar o mundo. Eu e você passamos um dia tranquilo. Hoje eu vim para a escola bíblica, dei aula, a minha turma ali foi sensacional. A maioria veio para aqui, fez a aula, ficou legal. Meio-dia foi para casa, almoçou, alguns dormiram, outros não. Estamos aqui tudo arrumadinho, cheiroso, bonitinho, sentados, tranquilos no ar, de boa, tranquilos. Mas nesse exato momento, meu irmão, minha irmã, alguém que se saúda com a paz do Senhor, está passando um perrengue, correndo risco de vida em algum lugar deste mundo afora. Toda vez que um missionário vem aqui de missões mundiais, a gente fica de boca aberta com as coisas que o missionário conta. Teve uma missionária que veio aqui do Egito, que eu nunca esqueci dela, ainda me lembro até da fisionomia. Se eu visse ela passar aí, eu reconhecia ela. Menina, Melry. A missionária contou aqui, Manils, diaconisa, que lá a estratégia deles, numa igreja subterrânea, é ficar com uma bolsa cheia de sapatos e bolsas. Sei que alguns outros estavam aqui, lembra disso. E aí eles esparramam assim, em cima de uma grande mesa, e ficam ali com a Bíblia, fazendo culto e tal. E tem uma polícia específica nesse lugar lá no Egito, que persegue os cristãos. E alguém fica lá na porta de tocaia, de olheiro. E aí quando percebe a presença dessa polícia, alguém dá um toque, dá um aviso, e aí corre todo mundo, esconde as Bíblias e fica fingindo que estão negociando bolsas e sapatos e sandálias. Beleza. Até aí tudo bem. Alguns outros cristãos estão na linha de frente de determinados países totalmente fechados para o evangelho, escondidos, tendo que dizer que é educador social, que é professor, que é qualquer outra profissão, menos o missionário. Se descobrir que ele é um missionário, aquele missionário pode ser preso e até morto. Vou dar um exemplo recente. O missionário que teve aqui naquele dia, que vocês conheceram, de Missões Mundiais Última, Benjamin. O nome dele não é Benjamin. O nome da identidade dele não é Benjamin. Ele é Benjamin lá para as pessoas e para gravar aqui, para falar, mas o nome dele não é Benjamin. Ninguém pode saber que ele lá no Nepal é um missionário. E eu e você aqui tranquilo. A gente sai, volta, prega, né? Ora. Se a pessoa pedir oração, a gente levanta a mão ali na hora, ora na rua. Se você for lá em Israel, você for lá em Jerusalém, se você for lá na Terra Santa, e você tiver o privilégio de entrar na mesquita, de entrar lá no templo, primeiro eles vão te dar um quepá, você tem que usar um quepá, que é aquele negócio que parece uma auréola assim da igreja católica, sabe? Esse quepázinho, bota o quepá aqui. Se você tiver o crucifixo, você tem que deixar fora, você não pode entrar com o crucifixo, sendo uma pessoa, um católico. Se você for um protestante, um cristão, você não pode entrar lá com a Bíblia, você é proibido entrar com a Bíblia. Tá vendo, irmãos? Aqui, por aqui onde a gente está, a gente não corre risco, então a gente não sente na pele. E como a gente não sente na pele, para a gente parece que está tudo bem, mas não está. Não está tudo bem. E aí, meus irmãos, você sabia que a cada 60 minutos, daqui a 5 minutos vai completar 60 minutos que a gente está aqui. Quando der 60 minutos ali, morreram 5 cristãos, só porque era cristão no mundo. Só porque disse, eu sou cristão, eles vão morrer. Daqui a 5 minutos, 5 cristãos vão morrer. A cada 60 minutos, 5 cristãos morrem no mundo, todo dia. E eu e você, não morremos. Sabe uma coisa, Lucas, que eu estava pensando um dia desse? Eu tenho agora 42 anos. 42. E eu fiquei
fiquei pensando, meu Deus, quando a gente faz aniversário é uma coisa interessante. Por quê? Porque eu tenho 42. Na verdade, eu estou vivo há 42 anos. Eu não estou só fazendo aniversário, eu estou vivo há 42 anos. Mas quando a gente levanta a mão, dizendo, eu quero ser um cristão em determinado lugar, sobretudo lá no primeiro século, era como se a gente estivesse assinando a nossa sentença de morte. Lá no primeiro século, você levantar a mão e dizer que você era um seguidor deste tão chamado Jesus de Nazaré, que o pessoal matou lá no madeiro e agora estava querendo botar a culpa nos outros, assinar a sentença de morte. Isso quer dizer, meus irmãos, que para arriscar a vida, para a gente viver esse tema aqui, ó, arriscando a vida para salvar o mundo, a primeira coisa que eu quero que você pense, para arriscar a vida, Fábio, é preciso ter coragem. Ninguém arrisca a vida sem coragem. Aquele homem ali, aquela imagem que eu peguei para fazer o slide ali, está arriscando a vida dele naquelas chamas. Todos os dias ele sai de casa arriscando a vida. Alguns mais, outros menos, né? Uma pessoa que é um policial, todo dia sai de casa e vai arriscar a vida para defender a sociedade. Até a gente quando vai trabalhar, né? A gente está dirigindo, todos os dias a gente está arriscando a vida ali. Alguém pode bater na gente, a gente pode bater em alguém. Alguém pode atropelar a gente pode atropelar alguém. A gente está arriscando a vida. Para ser um cristão, nós também estamos arriscando a vida e é preciso. Só que para arriscar a vida assim, do jeito que eu quero dizer aqui, meu irmão, minha irmã, você precisa ter coragem. Primeiro, porque quando você evangeliza alguém, não precisa levantar a mão, tá? Não levanta a mão. Não levanta. Levanta dentro de você. Alguém já foi para Cristo porque você ganhou ela para Cristo? Alguém já foi para Cristo assim e aceitou Jesus porque você foi responsável por isso? Irmãos, não tem coisa melhor no mundo do que isso. Em 1º de maio, tem uma moça chamada Delane. Um abraço, Delane, se você estiver assistindo aí, porque eu mando para ela esses cultos. Delane foi a primeira pessoa em solo capixaba que eu ganhei para Jesus. Eu ainda era seminarista, Guto, como você e Marcelo, e eu fui lá, em 1º de maio, pregar. E Delane mora em frente à casa da minha irmã. E a Delane foi para a igreja. E aí eu estou lá pregando, preguei, terminei a mensagem, fiz o apelo, perguntei, Delane levantou a mão. Eu fiquei tão feliz, que foi a primeira vez que alguém se converteu, eu pregando assim, como seminarista ainda. E ela está firme até hoje. Inclusive, a carta que nós lemos aqui do pedido de transferência para Vandinho para lá, foi Delane que escreveu. Olha que maravilha. É tão maravilhoso quando a gente ganha alguém para Jesus, não é? Pois é, eu quero dizer o seguinte, quando você ganha alguém para Jesus, meu irmão, você está tirando aquela pessoa das garras do diabo. Você está tirando ela, porque ela já estava condenada. Você está tirando ela da condenação. Aí Romanos 8, 23 faz sentido para ela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, por que eu estou dizendo que você está arriscando a vida? Porque se você tira alguém das garras de Satanás, como é que Satanás vai ficar contra você? Meu irmão, ninguém detesta você mais do que o diabo. Primeiro, por que o diabo detesta tanta gente? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Sabe por que o diabo tem tanta raiva do cristão? Porque o cristão é pecador, é errante. O cristão tem um monte de coisa de ruim, porque é humano como qualquer outro. Mas Deus perdoou, restaurou e chamou para si. E ele não. Ele já está condenado. Não tem como Deus fazer um apelo para o diabo e dizer assim, diabo, se você se arrepender, vem cá que eu vou te perdoar. Porque o diabo jamais se arrependerá. Mas a raiva que ele tem de você é que você se arrependeu, meu irmão. Graças a Deus. E você disse, não, eu quero é Deus. Você fez o que você canta, né? Eu quero o Senhor. E no momento que você disse, eu quero é Deus, Deus perdoou todos os seus pecados, te trouxe para Ele e vai te levar para o céu. É por isso que o diabo tem raiva de você. Aí o diabo fala assim, esse traste já vai para o céu, ainda quer ficar levando os outros. É por isso que ele tem raiva de você. Porque você vai lá e prega, porque você vai lá e arrisca a sua vida,
Aí, o arriscar a vida que eu estou dizendo é esse. Porque todos os dias, meu irmão, se você não sabia disso, saiba disso agora. Todos os dias o mal tenta contra a gente. Só que a gente não vê. Por que, Ellen, que a gente não vê? Exatamente, minha flor. Porque o Senhor, a Bíblia diz o quê? O inimigo está ao redor, bramindo como o leão. Como derredor, né? E a Bíblia diz o quê? Os anjos do Senhor estão o quê? Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. A música do Oswaldino. Com seu amor tão puro e bom. É assim, meu irmão. Enquanto o inimigo está ali ao derredor, o Senhor está ao redor. O que é redor e derredor? Redor é isso, derredor é isso. Então você está ali no meio, o Senhor te protege. Todo santo dia o mal tenta contra você. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Pedro, vem cá. Satanás quis ir andar contra você, Pedro, e os seus irmãos. Mas eu intercedi por vocês. Vigiem e orem, porque a carne de vocês é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos os dias. Por isso, meu irmão, que a oração e a leitura da palavra não é para você fazer quando dá em vontade. É para você fazer todos os dias, porque ela vai alimentar o seu espírito. Então isso quer dizer, meu irmão, que para arriscar a vida, para salvar o mundo, nós precisamos ter coragem. Foi assim com os profetas. Todos os profetas precisaram ter coragem. Quando tiveram medo, deu ruim. Lembra de Jonas? Lembra sempre dele, né, Jonas? Deu ruim. Todos os profetas precisaram sempre ter coragem. Lembra de Jesus? Para subir na cruz, minutos antes ali, ele orando no Getsemane, ele precisou ter coragem para cumprir a promessa do Pai de nos salvar. Lembra dos discípulos? Eles precisaram ter coragem. Mas antes de eles serem revestidos pelo Espírito Santo, eles estavam como na casa de Jerusalém? Tudo assim, ó, com medo. Quem é que dá coragem para o cristão é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Peça a Deus que mande o Espírito sobre você. Peça a Deus que te encha, que te revista. Senhor, me revista do teu Espírito, Senhor, porque eu sou medroso, porque eu não tenho coragem. Eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha de evangelizar, eu tenho vergonha de falar do teu amor, eu tenho vergonha de dar testemunho, eu tenho vergonha de tudo, Senhor. Me encha do teu Espírito para que eu tenha coragem. Jesus deu a vida por todos nós. Um dia desse eu brinquei aqui, brinco de novo. Qual de vocês daria a vida por esse pastor aqui? Não mata o pastor não, fuzila eu aqui, ó. Quem faria isso? A gente precisa ter coragem, meus irmãos, e quem dá é o Espírito Santo. Porque quando os discípulos de Jesus foram revestidos pelo Espírito, eu sempre gosto de dizer isso, eles perderam o medo da morte. Pedro antes falou, mestre, embora, olha que ousadia de Pedro, ele falou, mestre, embora todo mundo aqui, ó, te abandone, eu jamais te abandonarei. Eu disse, oxe, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes de galo cante. Pá, chegou lá, o que aconteceu? Aconteceu o que vocês sabem. Mas o mesmo Pedro, lá na frente, depois que foi perdoado por Jesus, cheio do Espírito Santo, como é que Pedro morre? Os principais historiadores da história da igreja dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E na hora da crucificação, ele pediu para que virassem a cruz. Porque ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Virem a cruz de cabeça para baixo. Pedro não estava nem aí mais para nada. Primeira pregação, quase 5.000 pessoas levantou a mão dizendo, eu quero aceitar Jesus. Segunda pregação, quase 3.000, 8.000 pessoas em 2 mensagens, cheio do Espírito Santo. Portanto, quem faz a gente perder o medo de morrer é o Espírito Santo. Irmãos, tem tanto crente com medo da morte. Meus irmãos, eu vejo um desespero. Ah, pastor, eu recebi um diagnóstico A, eu recebi um diagnóstico B, eu estou desesperado, eu estou assim, eu estou assado. Meu irmão, não tenha medo da morte. A morte para você não é o fim, é o começo. É o começo. E por que esse desespero? Acalme o vosso coração. Ah, pastor, mas a gente tem, né? A gente fica preocupado porque
Irmãos, a gente só tem medo porque a gente é muito apegado a essas coisas daqui. A gente fica pensando, poxa, mas eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar minha mulher, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar minha casa. Poxa, eu trabalhei tanto para comprar essa caixa, ela vai ficar aí agora, outro que vai usufruir. Meu irmão, lá na Jerusalém, não vai precisar de nada disso. Nada disso. A esperança que eu e vocês temos que ter é que nós vamos morar na eternidade para sempre. Amém. E lá não tem mais dor, não precisa de caixa, não precisa de microfone, não precisa de nada. Lá a gente só precisa ficar cantando o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória, toda a terra está cheia da sua glória. É só isso. Nem sei se é em dó, se é em sol, se é em fá, se é em mi, mas é o que a gente vai precisar cantar. Para a gente partir para finalizar, o povo de Deus está recuando, irmãos. O povo de Deus está recuando, mas quando a igreja recua, o que é que acontece? O inferno avança. Se o povo de Deus recuar, igreja, o inferno avança. A gente precisa avançar. Tem uma frase que a nossa denominação gosta sempre. Pode observar que, preste atenção no que eu estou falando, e a partir de hoje observa, todo missionário que vem aqui, ele usa essa expressão, nós precisamos avançar. Pode observar. A nossa denominação ama essa frase, precisamos avançar. Sim, precisamos avançar, porque quando a gente recua, o inferno avança. Mas louvado seja Deus, que mesmo o inferno avançando às vezes, porque a igreja cochila, Jesus nos fez uma promessa linda, ele disse: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. Embora eles avancem, em alguns momentos, por causa do cochilo da igreja, mas não vai prevalecer. Irmãos, quer promessa melhor do que essa? Quer promessa, quer a melhor certeza do mundo de você entrar numa situação sabendo que você é vencedor? Louvado seja Deus. O mundo está à beira do colapso outra vez, meus irmãos. Parece que todo ano a gente fica perto de uma terceira guerra mundial. Há mais ou menos uns 200 e tantos países no mundo. 195 são reconhecidos pela ONU. Aí tem a cidade palestina e a do Vaticano, que são observatórios. Tem Taiwan e algumas outras que é parcialmente reconhecida. Botando tudo no pacote, vai dar uns 200 países no mundo. 4 desses países estão guerreando um com o outro. 4. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque se os Estados Unidos, a China, que são hoje duas grandes potências, disser eu vou entrar nessa guerra, a gente está frito. Lembra da Covid? A Covid não veio com as ondas? Teve uma onda, outra onda, outra onda. Toda vez que tem guerra, a Bolsa de Valores faz assim, E aí isso vai surtindo efeito no mundo. Por isso que Antenor sente lá o efeito no preço do vidro, no preço do ferro. Você sente o preço lá na hora que vai nos supermercados, por causa de uma guerra que está acontecendo lá do outro mundo, e que às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, a gente sofre as consequências aqui. O que é que você acha que vai acontecer se acontecer a terceira guerra mundial? Irmãos, se você olhar para o cenário do mundo, tudo está se desenhando para a chegada do anticristo. Por quê? Porque quem é que anda com dinheiro mais? Irmãos, eu nunca mais vi uma cédula de dinheiro. Tudo é Pix, é Pix, é Pix, é Pix. A moeda digital já é realidade. Daqui a pouco, para ser uma moeda só, é um pulo. Daqui a pouco vai surgir alguém dizendo assim, vamos só uma pessoa governar o mundo todo. Daqui a pouco, esse que vai querer governar no mundo todo, vai pregar o tempo todo a paz. Aí vai seduzir as nações. E aí vem o anticristo. Está tudo se desenhando para isso, meu irmão. É só quem não lê a Bíblia ou não conhece nada de Bíblia que não entende. Mas eu e você conhecemos. Portanto, meus irmãos, o mundo está à beira do colapso outra vez. Veja bem, vamos botar assim, há 3 anos, a gente saiu de uma pandemia que parou o mundo todo, entrou numa guerra, está em outra. Olha que coisa louca. Ravi, o menino acabou de dar o testemunho aqui, quando ele tiver 15 anos, se o senhor não voltar até lá, o pai vai dizer assim, Ravi, seu nascimento foi assim, 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 quando você nasceu, pouco tempo antes, eu e sua mãe tínhamos
vencido uma pandemia, vai explicar para ele o que é a pandemia, e quando você nasceu, meu filho, 4 nações estavam em guerra, uma contra a outra. E aí ele vai dizer, fulano ganhou, ciclano perdeu, fulano ganhou, ciclano perdeu, e um que ainda está pela frente que a gente ainda não sabe. Portanto, no ano passado, que a gente ainda estava na pandemia, a gente estava tudo andando com máscara aí, naquele pavor, naquele desespero, muita gente partiu, e hoje nós estamos aí à beira de uma terceira guerra. E o que está pela frente, nós não sabemos, mas precisamos nos preparar. Portanto, para fechar essa mensagem, eu queria voltar com você no texto aí, para a gente finalizar. Acompanhe comigo. Jesus saiu no templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximou-se dele e lhe mostrou as edificações. Eu fico pensando nesse texto, por que os discípulos fizeram isso? Por que o discípulo foi, mestre, vem cá que eu vou te mostrar, como se Jesus não conhecesse. Jesus conhece todas as coisas. Os discípulos fizeram igual a gente faz quando a gente está construindo uma casa. Vem cá que eu vou te mostrar como é que ficou minha casa. Vai lá, mostra tudo, né? Gente, Jesus conhecia o templo. Para que os discípulos estavam ali mostrando? Mestre, olha aqui é a entrada disso, aqui é a entrada daquilo. Aí Jesus olhou assim para eles e falou, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu digo para vocês que não vai ficar uma pedra aqui, sobre pedra, de tudo que vocês estão vendo. Eles ficaram com o olho deste tamanho. Depois lá eles foram perguntar, né, quantos dias, aquela coisa toda que vocês sabem. Primeira profecia, isso aqui, irmãos, já aconteceu. Essa profecia aqui está falando da destruição do templo na era 70, que o Império Romano destruiu o templo. Essa profecia já aconteceu, tá bom? Essa profecia aqui não tem nada a ver com hoje, já aconteceu. Continuando, versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, e eu garanto que não ficará pedra sobre pedra. Terceiro, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando é que acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da vinda, da tua vinda e do fim dos tempos. Parece que eles já estavam começando a entender. Ele vai, depois ele vai vir. Aí agora ele pergunta, quais são os sinais que isso vai acontecer? Aí Jesus disse, cuidado, que ninguém engane vocês. Cuidado. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Aí eu pergunto, hoje nós temos acho que é 3 ou é 5 pessoas que acreditam ser Jesus Cristo no mundo. Acho que é 5, ou é 3 ou é 5. E todos 5 acreditam, então, vocês têm que bater pau ímpar aí para ver quem de vocês é Jesus. E se vocês 5 acreditam que é Jesus, hoje, irmãos, em 2023, há pessoas no mundo que se vestem como Jesus e acreditam piamente e prega isso, que ele é Jesus. Jesus disse, cuidado para que ninguém engane vocês. Isso sem contar nos outros, né? Falsos profetas. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Já ouvimos guerra? Primeira guerra, Segunda guerra. E desde quando eu nasci, eu estou sempre ouvindo falar de rumores. O que é rumores? Tá para ver que vai acontecer uma guerra. Isso é rumor de guerra. Quantas vezes você já ouviu isso? Várias vezes. Então, já se cumpriu e ainda vai continuar se cumprindo. Mas vocês enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de rumores de guerra. Mas não tenham medo, igreja. Jesus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Olhe para o seu irmão e diga para ele aí, não tenha medo não, meu irmão. Olha, diga, por favor. Olhe no olho deles. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha medo, você que está em casa. Não tenha medo. Diácono Antônio estivesse lá na porta, ele ia dizer, Toninho, não tenha medo, meu diácono. Aí você está aqui. Finalizando. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Que pena, né? Mas Jesus falou, é necessário, é mistério, é preciso que isso aconteça. Nação se levantará contra nação, Ucrânia contra Rússia. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, em vários lugares. E tudo isso é só o início das dores.
Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Arrisque a sua vida, tá? Você vai ser entregue. Isso aqui aconteceu com os discípulos. Já se cumpriu também e continua se cumprindo ainda hoje. Serão perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos, você já ouviu dizer assim que fulano não gosta de crente, tem raiva de crente, tem ódio de crente? Pois é. Jesus falou que isso ia acontecer. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. E vai acontecer algumas coisas ruins. Uns vão trair, outros vão odiar uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí Jesus falou de uma coisa bem triste, que eu quero que você não deixe acontecer na sua vida. Ele disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Não levanta a mão não levanta a mão. Mas em algum momento da sua caminhada, seu amor já se esfriou? Ou agora o seu amor está esfriado? Está esfriado. Seu amor está frio? Meu irmão, não deixe o seu amor esfriar. Jesus falou que isso ia acontecer, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos. Não esteja nesses muitos. Deixe o seu coração sempre aquecido para pregar o evangelho. Muitos fiará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho aqui, vai ser pregado em todas as nações. E então, pronto. Vocês estragaram a brincadeira, já disseram a resposta. Só falta isso para Jesus voltar. Só falta todas as nações deste mundo. Eu falei agora que tem umas 200 nações. Nem todas conhecem o evangelho. Algumas já ouviram falar de Jesus, outras sabem que existem os crentes, mas ainda não entenderam o evangelho. É para essas nações que eu e você precisamos pregar. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, a mensagem acabou. O esboço está aqui. Arriscando a vida para salvar o mundo. Você quer arriscar a sua vida? Eu falei no início que se você não quisesse, tudo bem, você não arriscava. Mas se você quiser, eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, para aqueles que já servem a Deus. Meu irmão, você já é convertido, você já está aqui na igreja, ou na sua igreja, você que está nos visitando, você que está em casa aí, está na sua igreja aí, firme. Como é que está o seu serviço no reino? Você está de braços cruzados, achando que isso que está acontecendo lá do outro lado não tem nada a ver com você? Meu irmão, eu quero te dizer que você precisa sair dessa sua poltrona e arriscar a sua vida para tirar mais almas das garras de Satanás. E você que está aqui nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser mais um desses odiados pelo mundo? Um cristão? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer a partir de hoje mudar a sua vida por completo? Nem que você morra, ou mesmo que você morra, por causa do nome de Jesus, como Jesus disse que ia acontecer? Se você quiser, eu queria que você tivesse coragem, dissesse, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu quero ser um cristão. Se você quiser, faz assim, para eu saber, Amém. Amém. Se você não fez esse compromisso, amanhã, se você tem o meu contato e eu tenho o seu, você vai receber este culto. Assista essa mensagem de novo. E tome coragem para você ser um desses que arrisca a vida para salvar alguém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nesse meio tempo todo, nessa loucura toda que eu acabei de falar para vocês, nasce essa criança. Traz ele cá, por favor, para a gente apresentar ele. Pai do Senhor, irmão Ravi. Pai do Senhor, varão. Cheiro de bebê retado. Meus irmãos, fazer a apresentação de Ravi aqui para a gente finalizar o culto. Ah, tá. É antes ou depois? Não, pode ser agora. Ah, tá. Olha só. Ravi nasceu em meio à bomba, à guerra, a final de pandemia. Ravi nasceu num momento louco desse mundo. Isso pode ser um sinal. Pode ser um sinal. No mesmo dia que Ravi nasceu várias outras crianças. Aqui no Brasil, aqui no estado do Espírito Santo, em todos os lugares do mundo. E toda vez que a gente vê guerra e destruição, lá no fim do túnel também tem a
esperança. E o nosso Deus é fera nisso, o nosso Deus é craque nisso. Em meio ao caos, Deus traz a paz. Em meio à morte, Deus traz a vida. Em meio à desesperança, Deus traz a esperança. Ravi é um presente de Deus para a vida dessa família, para a vida desta igreja. Vocês conheceram mais ou menos a história dele, mas ainda tem 2 minutos de um tiquinho que ainda pode ser contado. Quer ver? Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Eu tô fazendo uma... Ó o meu cabelinho. Ah, não, não, não. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Fala, olha, pessoal, meu olho é meio azul. Vocês estão vendo meu olho? Ó. Amém? Maravilha! Eu só não gostei de uma coisa aí. Até hoje eu não recebi aquele brigadeiro do meio dele, tá? Vem cá. Vem cá, famílias, pra gente fechar, por favor. Cadê as famílias? Os pais, as mães, os avós, a avó. Vive, Reginaldo? Como eu sempre digo para todos os casais, e a igreja é testemunha. Vocês dois não estão só nesse processo, tá? Difícil pra caramba.
Vocês têm que criar esse menino no temor da palavra, que ele goste de EBD, que ele goste de tocar, de cantar, de pregar, de fazer tudo para o Senhor. Então você faz esse trabalho com perfeição, tá bom, meu filho? Goste da Bíblia, porque ele vai gostar porque vocês gostam. Vocês têm os avós para ajudá-los, tem os tios de quebra, né? As tias, tem o pastor, Leandro Pastor, Ministério Infantil e toda essa igreja aqui para te apoiar. Amém? Então, Ravi, que você cresça e seja uma bênção em nome de Jesus. Igreja do Senhor, pode ficar de pé, por favor? Aponta sua mãozona de profeta assim para cá, ó, para a gente apresentar a vida deste pequeno Ravi. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida desta criança. Agradecido estamos, Senhor, por este grande feito, pelas tuas maravilhas na vida desta família. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E o Senhor sabe, meu Pai, por que Ravi nasceu neste tempo, nesta era tão esquisita, tão difícil. Mas eu sei, Pai, que não é para a gente ficar com medo do mundo que nós vamos deixar para Ravi, mas é para a gente se preocupar no Ravi que vamos preparar para este mundo. Portanto, Pai, nos capacita, nos fortalece, para que a gente possa ter muita sabedoria e diligência da parte do Senhor, para que essa criança cresça, assim como João Batista, que cresceu e foi uma bênção, ó Deus, para este mundo, que esta criança faça da mesma forma. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a vida dele. Amém. Apresentamos ele ao Senhor, ó Pai, porque ele é teu. O Senhor o chamou pelo seu nome, no ventre da sua mãe Viviane. O Senhor cuidou dele e mostrou para nós nessa noite os mínimos detalhes que o Senhor teve com ele ainda no ventre. Amém. Portanto, eu agradeço ao Senhor porque ele está aqui. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim te oramos, apresentando a vida de Ravi ao Senhor. Amém. 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 Aqui mesmo, coloca a mão de vocês no coração, por favor. Você que está aí também, você que está em casa aí, ó. O culto está terminando para você. Coloque sua mão no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. E lembre-se, não tenha medo. Arrisque a sua vida em prol do reino de Deus. Com o pós-nude aqui, por favor, não sai ninguém. Deixa eu chegar lá na porta para esperar vocês. Tchau.